Como conhecer um homem incrível, como casar, como ser feliz, como ser uma mulher amada e respeitada. Muito bem-vinda aqui no meu canal, que eu tenho certeza que esse vídeo será incrível na sua vida. Se você começar a ter insights, escreve aqui embaixo que eu vou adorar interagir com você e conhecer a sua história também. Eu me chamo Kelly Goulart, fui mãe solteira por muitos anos da minha vida. Tive 2 filhos, cada um de um pai, relacionamentos diferentes. E como eu fiz para casar e ainda na França. E é isso que você vai aprender neste vídeo. Como eu consegui casar mesmo sendo mãe solteira? Vamos lá comigo? Então, gente, eu quero falar para você primeiro que a culpa de você ter, talvez, vários relacionamentos ou ter filhos, cada um pai, como era o meu caso, realmente está dentro de você. Sim, pode doer, você não pode reconhecer, mas está dentro de você. Está aqui dentro, as reprogramações que você tem na sua mente. Eu aprendi isso em 2012, quando quase ninguém falava sobre isso. Eu fiz um processo comigo mesma de autoconhecimento, uma limpeza mental, uma limpeza espiritual. Eu fiz um processo comigo sozinha, porque nós temos dentro de nós métodos que a gente às vezes não sabe. Tem tantas pessoas hoje em dia vendendo métodos, sabe por quê? Porque eles pesquisaram, estudaram e extraíram deles mesmos. E foi isso que eu fiz em 2012, quando quase ninguém falava, não teve essa explosão de internet. Eu realmente, depois da última decepção que eu tive, resolvi me recolher, ficar sozinha e analisar o que eu estava fazendo de errado, por que eu não casava, por que eu só encontrava homens que me traíam. E esse processo foi realmente muito doloroso, porque eu tive que parar e me analisar, olhar para dentro de mim. E você sabe que a maioria das vezes é muito mais fácil você olhar para o vizinho, para as colegas, para a vida das outras pessoas, do que você olhar para você mesmo. Mas se você parar e analisar a sua própria vida, você vai descobrir a resposta, assim como eu descobri. Então eu fiquei num processo de mais ou menos um ano. Eu me separei, eu fiquei muito tempo sozinha, eu ficava lendo livros, fazendo pesquisas. Então, os livros, eles tinham assuntos sobre casamento, sobre esposas, né, como uma esposa se comporta, como... Então, eu descobri várias coisas ali, os comos e os porquês. Como era que tinha que ser um casamento, como uma mulher tinha que se comportar, porque existe um padrão, gente, um padrão. Você observa, todas as pessoas que são felizes no casamento, eles têm um padrão. As pessoas seguem um padrão, por isso que não tem como errar. Se você realmente faz as coisas certas, você tem resultados certos, mas eu não sabia, ninguém me mostrava e me ensinava o que eu estava fazendo de errado. Então, quando eu me separei, fiquei mais de um ano me analisando, estudando, pesquisando, meditando, orando. Foi que eu fui fazendo essa limpeza mental, essa limpeza espiritual em mim mesma, que eu consegui atrair o meu esposo. O meu esposo já morava na França e eu estava morando numa cidadezinha no estado do Pará chamada Salinópolis, mais conhecida como Salinas. E eu era a mãe solteira, eu era a mulher infeliz, eu era criticada, eu era chamada de puta, de vagabunda, né? Eu era chamada de várias coisas por eu ser uma mãe solteira e eu ainda com cada filho era um pai, né? Então isso era muito mal visto. Eu era assim realmente bem discriminada por pessoas da família e realmente é bem difícil passar por essa situação. Quando você sabe que você não é, mas você às vezes não sabe como sair. A maioria das mulheres que passam por essa situação, as pessoas só criticam, mas não ajudam, não sabem como tirar aquela pessoa dali. Então eu tinha muita amizade com mulheres mais velhas do que eu, que eram casadas. Então eu fui me cercando de pessoas de conhecimento que eu pudesse sair daquela situação. Então, depois que eu fiz uma análise interna, fiz aquela limpeza espiritual, aquela limpeza no meu coração, aquela limpeza mental, foi que eu consegui atrair o meu esposo. E um certo dia eu estava tendo uma discussão com a minha mãe, porque a gente não se entendia muito bem, justamente pelo fato que eu tô falando agora, né?
porque para ela era muito difícil aceitar uma filha naquela situação. Então era a forma que ela tinha, né, gente, de expressar os seus próprios sentimentos. Então teve um dia que, numa das discussões, eu falei assim para ela, eu jogando a responsabilidade nela, mas sendo que a responsabilidade estava em mim, mas aquilo serviu de uma... A gente fala às vezes que boca de mãe é uma bênção, né? Então a boca de uma mãe realmente, quando sai com muita emoção, vai que o negócio pega. Eu falei pra ela assim, você sabe por que eu nunca fui feliz? Porque você nunca me abençoou. Isso era uma crença que eu tinha internamente, porque eu pensei, a minha mãe nunca me abençoou, nunca me abençoou com nenhum relacionamento que eu tinha, sem falar que não dava certo, acabava não dando, não sei o quê, mas era, na verdade, uma crença que eu tinha. E ela ficou pensando, eu me retirei e ela ficou pensando lá onde ela estava. Eu fui, sentei na frente do computador, estava lá no computador, navegando pelo Facebook, quando ela chega e ela fala assim, ela coloca a mão assim na minha cabeça e fala assim pra mim, a partir de hoje eu te abençoo e você vai casar e vai ser muito feliz. Sabe, ela falou isso e partiu. Gente, não deu nem 2 minutos, apareceu a foto do meu esposo, lá no meu feed do Facebook, na época que ele era amigo de uma outra pessoa que estava no meu Facebook. Só que, como eu falei pra vocês, eu não vivia atrás de homem, eu já estava desconfiada de tudo, né? E se os homens presencialmente já faziam o que como diz, fizeram o que fizeram, imagina alguém que eu nunca tinha visto, né? Então eu realmente olhei a foto, eu já tinha visto anteriormente, mas eu nunca tinha chamado a minha atenção. Mas nesse dia chamou minha atenção porque ele estava com uma bandeira do Brasil. E aí eu curti, comentei, o Brasil é um país muito abençoado. Aí ele comentou embaixo, muito abençoado mesmo. E deste comentário começou a surgir uma amizade. Quando ele veio, né, falou assim, ai, você é muito linda, não sei o que. Eu falei, ó, se você vier com gracinha, já acaba a amizade aqui mesmo. Eu não estou aqui atrás de namorada, eu não estou aqui atrás de homem. Se você quiser minha amizade, eu estou aqui. Se você não me respeitar, acabou aqui mesmo. Pronto, foi o remédio, ele ficou comportadinho e começou a me respeitar. Porque assim, eu já estava, né, me curando, já estava, como diz a desconfiadíssima de tudo, de homens, e eu não queria dar confiança assim pra ninguém. Eu não dava acesso a ninguém na minha vida, né? E foi quando a gente começou a primeiro ter uma amizade, foi de uma forma muito sutil, muito natural. A gente começou a criar pontos de conexão, o que quer dizer isso? Muita coisa em comum. A gente começou a ter muita coisa em comum e conversávamos bastante, conversávamos muito. Até que a gente começou a observar, eu comecei a me observar, né? Ele também, na época, também estava observando isso, mas não falava. A gente começou a gerar um sentimento. Só que isso mexia muito com a minha cabeça, porque eu falei, como é que eu posso estar gostando de alguém que eu nunca vi? E eu ficava muito tempo, assim, às vezes eu ficava de 5 a 10 minutos analisando as fotos, o comportamento dele. E no fundo eu via que às vezes ele se comportava daquele jeito, mas dentro dele ele não era daquela forma, porque até hoje é assim, né, gente? As pessoas às vezes querem se posicionar na internet, postam alguma coisa que elas às vezes não são, é o que elas querem mostrar. E assim foi, a gente foi ali conversando, foi até que no final do ano ele perdeu caiu o computador, não sei, ele ficou sem internet nenhuma e ele não conseguiu me desejar feliz final do ano. Então nessa época, no final de 2012, foi quando a gente começou a sentir muita falta um do outro e foi quando ele apareceu, ele falou, o que você fez, garota, que eu fico pensando em você todo o tempo. Eu falei assim, eu também pensei muito em você, e por que você nunca falou? Eu falei assim, mas eu vou falar pra quê? Isso é como se fosse uma loucura, né? Porque a gente nunca se viu. Então a gente realmente abriu o coração um pro outro e ali começou, tipo assim, digamos, um namoro virtual. Só que mesmo assim, né, através de muitas incertezas, de muitas inseguranças, só que como dentro de nós a gente tinha se identificado muito, né?
a partir de muitas conversas. Eu sempre fui uma mulher muito analítica, muito intuitiva. Depois desse processo, né, porque antes eu não via nada, acabava sendo enganada, mas depois do processo que eu fiz comigo, eu comecei a ser bem mais sensível a perceber as pessoas mesmo à distância. Então a gente começou a se aproximar, foi quando ele foi pro Brasil, né? Foi pro Brasil e a gente se encontrou pessoalmente e deu tudo certo, eu conheci a família dele e realmente aquele conto de fadas, né, que vivia na nossa mente pela internet foi se realmente se materializando e se tornando real, porque a gente só estava no nosso imaginário, na nossa mente e no mundo invisível, digamos assim, porque ele estava na França e eu estava no Brasil. Então, quando a gente se viu, depois ele voltou para a França e aí passamos 6 meses longe ainda e depois aí eu vim para a França para a gente morar e casar e viver a nossa vida, né? E aí foi um outro processo que realmente eu tive que acreditar, tomar uma decisão de deixar meus filhos no Brasil, de deixar meu país e vir viver com uma pessoa que eu tinha visto há pouco tempo, mas que no fundo eu sabia, ou eu tomo essa decisão e vou realmente tentar, vou realmente ver o que é que vai dar, porque eu sempre fui muito corajosa. Eu pensei, se eu ficar aqui onde eu tô, nada vai mudar, né? Então eu preciso ver o outro lado, mas fácil não é, fácil nunca foi. Mas hoje eu digo que eu faria tudo de novo, mas o que eu não aconselho é as mulheres sair e ficar conhecendo as pessoas assim pela internet, porque realmente precisa ter muita segurança, tem que ter muita percepção, tem que ter muita intuição para perceber quem está do outro lado. Então não é, digamos que em 1000 casos, tá? Digamos que em 1000 casos, o que? 1 ou 100 dá certo, não sei, porque normalmente perto de mim teve um caso, né, de um amigo, o filho do amigo do meu pai, que também conheceu uma menina, uma moça, que estava na Suíça e ele estava no Brasil. Deu certo também, mas não é algo raro, então precisa-se realmente ter muita atenção. Então foi dessa forma que eu conheci o meu esposo. Eu acredito que eu espero que eu tenha sido clara, eu vou depois gravar outros vídeos, porque esse foi o primeiro vídeo que eu abri, né, como diz, abri as portas, abri o verbo, contei realmente essa parte da minha vida que eu não contava tanto, né? Então, mas eu acredito que as nossas experiências, as nossas superações ajudam as pessoas, então eu não posso guardar isso para mim, dentro de mim, morrer e levar pro caixão, né? Eu quero realmente que a minha superação possa ajudar você, se você que está me vendo é uma mãe solteira que também passou por essas situações, de ter vários filhos, ou de ter um filho, de nunca dar certo, ter um relacionamento, tem um porquê, tem um padrão aí que você está seguindo, que precisa ser quebrado. Se você precisa de ajuda, eu vou deixar meu link aqui embaixo, eu posso dar mentoria ou uma consultoria para você, que você vai realmente destravar isso tudo, fazer essa limpeza interna, essa limpeza espiritual, essa limpeza mental, para atrair a pessoa que você merece, mas primeiro começa por você. Primeiro começa por uma decisão, e eu estou aqui disponibilizando os meus serviços para aquelas que realmente acreditam que ainda tem jeito, acreditam que ainda podem casar e ser felizes. Se você está aqui e acha que isso é bobagem, acha que não é possível, clica aqui no link, marca uma sessão comigo que eu vou mostrar para você que isso é realmente possível e é totalmente realizável. Beijo! E não esquece de dar o like e compartilhar.